O reverendo Augusto Nicodemos, que é um pastor presbiteriano, ele foi citado pelo Iago Martins. Eu assisti isso no vídeo do pastor Rodrigo Mocelin. Foi citado uma frase dele que agregou a esse debate do lado A e lado B, a atração homossexual é ou não é pecado. Frase citada lá no vídeo do Mocelin foi a seguinte: o fato de que veio ao meu coração o desejo de olhar para uma mulher e cobiçar não é a mesma coisa que eu aceitar esse desejo. Essa frase é correta? O que você acha? Parece uma frase equilibrada, mas a pergunta que a gente vai fazer é a seguinte: isso está de acordo com o que Jesus ensinou? Esse ponto que a gente tem que dizer. Vê, não é ser pastor, presbiteriano, não é, mas se Jesus ensinou isso, todo respeito ao pastor Augusto, que a gente sabe que é um homem totalmente piedoso. Mateus 5, Jesus diz que é algo profundo que a gente precisa entender. Jesus nos dá essa resposta. O tema aqui, ele tem sido tenso, hein, porque muita gente dos dois lados, que diz que desejo, tentação, atração não é pecado, bem como as pessoas, que é a minha posição, né, que a tentação, a cobiça já é pecado. Vamos agora para a exegese de Mateus 5. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus diz: quem olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela. Jesus não falou aqui de ação ainda. Ele está falando de algo que acontece no coração. O foco aqui não é no olhar, é no olhar com intenção, obviamente. Um olhar que deseja, um olhar que cultiva desejo, um olhar que consente com aquele desejo pecaminoso que seria igual ao ato, seria o mesmo desejo do ato. Logo, o pecado, veja bem, tá óbvio, o pecado ele não começa no ato, ele começa nesse consentimento do coração. Então, há essa diferença entre tentação, consentimento. O que Jesus ensina? Aí é o ponto que geralmente é bem citado por eles, é o que fala na epístola de Hebreus, que é que Deus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, a gente precisa entender, Cristo foi tentado, mas nunca teve desejo então pecaminoso? Nunca houve concupiscência nele? Exatamente. Ser tentado, no caso de Jesus, não é pecado porque é uma tentação externa. A tentação da própria cobiça, porque em Jesus não há cobiça. Porque Jesus Cristo era Deus, não havia a cobiça. Quando somos tentados, o desejo pecaminoso por uma mulher, nós somos tentados pela nossa cobiça, que é de natureza pecaminosa. Jesus não tinha essa natureza, a sua tentação era externa, logo não era pecado, no caso a tentação dele. Matthew Henry, ele fala que o pecado começa no pensamento antes de chegar ao ato. O coração, portanto, ele já está envolvido pelo pecado. Logo, as pessoas estão querendo preservar os seus desejos e condenar só a ação. É isso que está acontecendo. Jesus faz o contrário, ele faz um confronto forte ao coração, ele confronta o coração. O problema não é só aceitar desejo, o problema é que o desejo ele existe no coração caído. Então, se o desejo não é pecado, você precisa lidar com esse texto com atenção, porque Jesus chama isso de adultério no coração. Logo, o pecado, ele não está só em ações, ele está na natureza pecaminosa e nos desejos do coração. A concupiscência, portanto, por si só é pecado. É um pecado remanescente. Por isso que precisamos de graça, regeneração. O padrão de Jesus ele é lá em cima, é no alto. É um padrão que vem do pensamento. É como Jesus disse também, que uma pessoa sentir ódio no coração, ele já estava cometendo o homicídio. O padrão de Cristo é um padrão alto, um padrão de santidade alto. Então a pergunta que eu quero te fazer é: você tem lutado com o pecado? Tem lutado com os pensamentos, com os desejos, com as concupiscências pecaminosas? Pense sobre isso, reflita, se inscreva no canal, conta, mas principalmente compartilhe. E o convite final é: assista esse vídeo que está aparecendo.